Olá, amados, tudo bem? Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou de fé em fé, o justo viverá pela fé. Eu te pergunto, você está caminhando a jornada de fé que Jesus te chamou para caminhar? Qual a diferença de um homem ou de uma mulher de fé para uma pessoa que vive governada pelos seus sentidos ou pelos seus sentimentos? Você se considera uma pessoa de fé em Deus? E o que define que você é uma pessoa de fé? A fé é um assunto central, não só na vida do cristão, mas na vida de todo ser humano. Jornada da fé é o assunto que eu quero compartilhar contigo aqui nessa mensagem. Fique comigo e nós vamos aprofundar ainda mais a nossa fé e a dimensão da fé que nós temos em Deus. Jornada da fé é a mensagem que eu quero compartilhar contigo nesse momento. Romanos nos diz: o justo viverá pela fé. Então quer dizer que ou somos justos ou não somos justos. A fé é que define que nós viveremos através da justiça de Jesus Cristo. Nos diz Romanos capítulo 5, versículos 1 a 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o justo viverá pela fé, e se fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então, assim, se alguém está em Cristo, diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, somos justificados através de Jesus, temos paz com Deus, e através da fé, então nós vivemos uma nova vida, porque somos uma nova criatura. Fomos criados agora não mais pela herança que recebemos dos nossos pais, mas pela herança que recebemos de Deus. Então nos diz Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com todos os tipos de bênçãos. Então você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, você é um jovem abençoado, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você é um cristão, então você vive pela fé, e pela fé você tem acesso a todas as bênçãos que Deus já determinou para a sua vida. Então precisamos viver a jornada da fé, e não mais a jornada que é governada pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos. Os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, nos permite ver o mundo de uma forma natural, de uma forma circunstancial. Então, parece que ninguém está governando os nossos sentidos e as circunstâncias das nossas vidas. Ou quem está governando, não está governando a nosso favor. Mas Jesus se colocou na cruz em seu favor, em meu favor, em nosso favor, para lidar com as circunstâncias das nossas vidas. Me faz lembrar uma passagem em que os discípulos, eles estão andando no barco e Jesus adormece. E lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, e então aquela tempestade vem, os ventos fortes começam a agitar as ondas e começam a encher o barco de água. E eles lutam como marinheiros, como pescadores, como navegadores, eles tinham experiência. Eles lutam com o mar revoltado, lutam com o vento que balança as ondas do mar, mas o barco continua sendo enchido de água. E finalmente, então, apavorados, eles acordam Jesus. E Jesus acalma os ventos, acalma o mar, mas também chama a atenção deles, dizendo: não basta que eu esteja convosco, porque sois tímidos. Então, Jesus esperava uma reação diferente deles, uma reação de fé, como ele
demonstrou a eles que pela fé ele acalmou os ventos, acalmou os mares. E nós temos que pela fé viver não mais baseado nas circunstâncias, ou nos nossos sentimentos, ou nos nossos pensamentos, mas a fé nos permite entrar numa dimensão que é do sobrenatural, que é do poder de Deus, que é daquilo que Jesus já fez na cruz. As bênçãos de Deus estão à sua disposição, estão à minha disposição, mas as nossas emoções, elas precisam ser refreadas pela nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, né? Então não mais devemos ser reféns dos nossos sentidos, refém dos nossos sentimentos, refém do que pensamos, porque muito do que pensamos não são pensamentos de fé, não são pensamentos de Deus, não são pensamentos de um novo homem, de uma nova mulher gerada em Cristo Jesus. Ainda são pensamentos em desarmonia com o homem e a mulher que devemos ser. Então, não devemos mais viver por vista, mas viver agora por fé. Viver por vista não é só enxergar de forma natural tudo ao nosso redor, as pessoas, as coisas, as situações, os problemas, mas é quando nós enxergamos através dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e da nossa percepção natural dada pelos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Mas eu pergunto para você, por que sem fé não podemos agradar a Deus? Se Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que Deus pode lhe recompensar, pode lhe abençoar. É necessário que ele creia dessa forma. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz ali Hebreus 11 e versículo 6. Né? Mas por que então sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se nós vivemos por fé, se nós não vivermos da verdade por fé e não agirmos por fé no dia a dia da nossa vida, nós não conseguiremos jamais satisfazer aquilo que Deus espera de nós. Nós não conseguiremos corresponder às expectativas de Deus, ao exemplo de Jesus. Jesus já tinha a expectativa de que os discípulos já tivessem usando a fé que eles tinham. Eles já tinham orado por enfermos e curado os enfermos. Os enfermos tinham sido curados, demônios tinham sido expulsos. Eles já tinham experiência com o poder de Deus. Mas eles não estavam vivendo assim o tempo todo. Eles não estavam colocando sempre em ação, ou eles estavam transferindo para Jesus aquilo que Jesus já tinha transferido a eles, para que eles, pela fé, usassem o poder de Deus e desfrutassem das bênçãos que Deus tinha para eles. Então, eu queria também lembrar uma parábola, a parábola dos 10 talentos, que fala de um senhor que chamou seus servos. Isso está em Mateus capítulo 25, e versículos 14 a 30. E 3 dos seus servos ele confiou parte dos seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu 1 talento. Tanto que recebeu 5 como que recebeu 2 talentos, negociaram e ganharam mais 5 o primeiro e mais 2 o segundo. E o primeiro então devolveu 10 talentos. O segundo devolveu 4 talentos. E ele disse: muito bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, você vai ser muito mais abençoado agora porque você recebeu os talentos que eu confiei a você, mas você negociou, você continuou cuidando dos meus negócios. Mas o que recebeu 1 talento, ele teve medo. Na visão dele, ele dizia: o meu Senhor é um servo severo, que cobra até onde ele não trabalhou, ele não plantou. Então, quer dizer, o servo viajou e ele confiou aos seus servos, que eles continuariam cuidando dos negócios deles. Mas aquele terceiro servo, que ganhou 1 talento, ele teve medo. E muitas vezes nós temos medo de usar a nossa fé, medo de confiar no poder de Deus, medo de agir por fé e não mais pelos nossos sentimentos. Mas nós não temos medo de agir pelo que sentimos, pelo que pensamos. Só temos medo de confiar em Deus e agir pela fé que nós temos em Jesus e no seu poder. Mas este servo, quando ele trouxe esse talento e devolveu ao seu Senhor,
E o seu Senhor cobrou dele. Ele disse, eu tive medo e eu enterrei esse talento. Não devemos enterrar a nossa fé. Devemos usar a nossa fé. Se estamos com uma dor de cabeça, devemos orar e crer que Deus irá curar. E confiar e esperar até que o poder de Deus atue e remova essa dor. Remova um problema, uma situação, o peso de um problema. Ou Deus te abre a porta e te dá condições de resolver um problema. Ou Ele primeiro age em você e tira o medo desse problema. Para que você seja encorajado, cresça num nível maior de fé. E então Deus estará agindo de outra maneira. Então precisamos usar os talentos que Deus nos deu. E a fé é um dos grandes talentos que Deus deu a cada um de nós. No livro de Números, no capítulo 13, versículo 25 até o 33, tem a passagem de Moisés recebendo de Deus a orientação de escolher 10 príncipes da nação de Israel. Um de cada tribo, aliás, 12 príncipes. Um de cada tribo. 12 príncipes foram representando suas tribos, enviados como espias para espiar a terra de Canaã. E nós somos como espias de Deus, que Deus abre os nossos olhos, nos dá uma visão de fé para estabelecer domínio, governo e mudança sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, os negócios. Então nós vamos receber por fé uma percepção do que Deus quer fazer, para nós crermos e agirmos, né? Porque a fé é a convicção das coisas que não se vê, é a prova daquilo que você espera. Então a fé te faz ter uma dimensão espiritual, natural, aliás, uma dimensão espiritual, além do natural, sobrenatural, daquilo que Deus quer fazer. Então você consegue perceber o que Deus quer fazer antes dele começar a fazer. Então diz essa passagem, depois de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E mostraram então os frutos. Mas o povo que habita nessa terra, a questão é a partir daqui, mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do Nequebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Eles relataram tudo exatamente geograficamente como estava exposto a organização de todos aqueles povos. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Qual a visão? A fé te faz ter uma visão de ti mesmo, uma visão das pessoas, do seu cônjuge, dos seus filhos, uma visão da sua família, uma visão dos seus negócios, uma visão do mundo que você vive, do mercado de trabalho, da economia como ela está hoje. E eu te pergunto, qual a visão que você tem da sua vida? De uma jornada da fé ou de uma jornada de frustrações, de dificuldades? Esses 10 espias, eles vieram com um relatório diferente do relatório de Josué e de Caleb. Mas Josué e Caleb, 45 anos depois,
Eles continuavam crendo. Quando esta geração, ela morreu no deserto, e eles não entraram naquele tempo realmente. A fé não só nos permite conquistar algumas coisas e ver milagres acontecer e experimentar as coisas de Deus, mas muitas vezes a fé também nos permite perseverar e esperar um tempo oportuno de Deus. Quando não depende só da sua fé algumas coisas, mas Deus guarda você pela fé que você tem. E Deus cria uma outra oportunidade, um outro tempo. E aquilo que Deus ia fazer se torna ainda mais perfeito no tempo adequado. Então Josué e Caleb, 45 anos depois, Caleb diz para Josué: eu ainda continuo forte como era 45 anos atrás. E ele entrou na terra prometida. Mas aquela geração toda morreu no deserto. Então a fé, ela nos leva também a nós revigorarmos nossas forças. E não deixarmos a frustração e a depressão e a angústia nos destruir por dentro. Mesmo quando as coisas não dão certo, a fé nos permite perseverar e esperar em Deus o momento mais oportuno. Então nós precisamos caminhar a jornada da fé. Nós precisamos, como Josué e Caleb, ser parte destes espias que têm uma visão da jornada de fé e não da jornada de tormento e frustração. E aí você tem uma visão de você mesmo diferente do que os seus sentidos, do que os seus sentimentos te dão condições de ver. Você se vê talvez um fracassado, um frustrado, porque algumas coisas não deram certo na sua vida. Mas Deus te ensina, inclusive com os teus erros. Por isso deve levantar e andar e caminhar e aprender com Jesus aquilo que Ele quer te ensinar. Porque os discípulos não conseguiram acalmar o mar e a tempestade. Jesus os corrigiu, mas não reprovou eles, porque queria ensinar essa experiência para que eles aprendessem a se fortalecer na fé. E depois, no futuro, nas provações que eles passariam, eles estariam prontos. Eles lembrariam da lição que eles aprenderam com Jesus lá no barco, lá naquela tempestade. E assim também devemos caminhar, porque a fé sem obras é morta. Nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela nossa fé. Mas a nossa fé é justificada por obras, por aquilo que nós realizamos. Às vezes nós temos uma fé emotiva e não é uma fé provada. Por isso a fé precisa ser liberta da influência das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos irão mudar e ser pensamentos de fé, e as nossas emoções irão mudar e irão ser emoções que são geradas por uma fé firme e sólida em Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 20, nos diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé ativa uma graça em nossas vidas que nos transforma, nos perdoa, nos purifica e não vivemos mais nos sentindo condenados. Ele segue dizendo então: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, de alguma necessidade no dia a dia, e algum de vocês lhe disser: ide em paz e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então por isso somos provados, para que nós possamos enfrentar nossas provas, firmados na nossa fé que temos em Jesus. E o poder de Deus virá em nosso favor e mudará circunstâncias, mudará realidades. Como em Marcos 11, 22 em diante, diz: tende fé em Deus, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a este monte: arranca-te daqui e lança-te acolá. Porque tudo que disserdes crendo em vosso coração, isso mesmo te será, isso mesmo te acontecerá.
A fé nos dá a salvação. Em Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Então a fé nos dá salvação, pela graça de Deus. Mas ela nos dá tudo mais no dia a dia vem pela fé. Por isso precisamos viver uma jornada de fé. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, você é uma pessoa de fé então. Não diga que você não é uma pessoa de fé, que você não tem fé. Você tem fé, porque você já creu em Jesus, já foi salvo, já foi perdoado pelos seus pecados. Mas agora você precisa usar a sua fé para o dia a dia, para todas as coisas, né? Precisa ir além da salvação, ir adiante da salvação. Precisa desfrutar do que a salvação traz para você. Traz uma nova vida e traz o direito de viver no reino de Deus e desfrutar das bênçãos do reino de Deus, das bênçãos de Jesus Cristo para você. Leia de novo Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que já fomos abençoados. Então você já é um homem abençoado, já é uma mulher abençoada, já é um jovem abençoado, já é uma criança abençoada, com toda sorte de bênçãos, com todos os tipos de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Então em Cristo você é uma pessoa abençoada. Deve crer e caminhar com essa convicção, orar com essa convicção, esperar com essa convicção. E o poder de Deus vai agir e vai mudar coisas na sua vida. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Então precisamos agradar o Senhor. Precisamos caminhar por fé e não mais por vista. Como a mulher do fluxo de sangue em Marcos, capítulo 5, versículo 24, eu quero terminar com isso. Do versículo 24 ao versículo 34 de Marcos 5. Diz que a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E ela vivendo 12 anos, sofrendo por uma hemorragia que levou ela à ruína, levou ela como dizemos, ela investiu tudo que tinha e ainda ficou pior do que estava. Ela foi levada a uma crise econômica, financeira e já estava numa crise de saúde e uma crise social. Mas esta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, algo mudou no coração dela. E a nossa fé precisa mudar o nosso coração, mudar a postura do nosso coração. E isso mudou de tal forma que ela passou a crer e ela passou a entender as coisas diferentes. Ela passou a crer que se ela viesse e tocasse por trás de Jesus, nas suas vestes que fosse, ela seria curada. E ela fez isso. Ela foi curada. Ela foi curada do seu mal. Ela foi justificada pela sua fé. E ela recebeu o seu milagre, a sua cura. Quando Jairo estava apavorado, preocupado, mas ela foi curada ali, diante de todas as pessoas. Eu creio que há um milagre para você agora, há uma cura para você agora, há uma libertação para você agora. Mas você precisa meditar profundamente em tudo que compartilhamos aqui, fortalecer a sua fé em Jesus, alimentada por estas palavras, e precisa assumir uma nova postura de fé, caminhar como esta mulher, uma jornada, a jornada da fé. Não mais a jornada governada pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos, mas pela fé que você tem em Jesus. Ele é fiel e Ele vai te abençoar grandemente. Deus abençoe a sua vida. Receba o seu toque, o toque do poder de Deus aí aonde você está.